sozinho, mas Deus tem uma palavra para o seu coração também ainda. Amém? Quem aqui já ganhou o seu ovo de Páscoa aí? Levanta a mão aí. Acabou o espetáculo de pau, você ganhou o seu ovo de chocolate já. Quem ganhou aqui? Meu Deus, o que aconteceu? A Lacta vai falir, né? Cacau Show. De novo, quem ganhou ovo de Páscoa? Amém. Eu estava lembrando de algo que minha mãe fazia comigo e com todos os filhos, na verdade, né? E eu sei que a intenção da minha mãe era boa, mas quando eu era criança, ela lembrava que era muito melhor ganhar algumas barras de chocolate do que ganhar o próprio ovo de Páscoa, sabe? E eu sei que o discurso dela era verdadeiro. Hoje eu, como pai, eu entendo isso. Mas, meu irmão, como isso é frustrante para a criança. E hoje no almoço, estava lá, não mais ovos de Páscoa, mas caixas de bombom. Tá ali, ó, comprei para vocês. Então isso não faz sentido nenhum para a criança, né? Você quer o ovo de Páscoa, você não quer a barra de chocolate, você não está pensando no preço. E eu sei que para você também não é surpresa, mas os ovos de Páscoa aumentam de preço a cada ano, sem parar. Sabe, eu fiz uma pesquisa bem rápida para entender como é que esse valor dos ovos de Páscoa, o preço, tem crescido ano após ano. Então, olha só, de 95 para cá, de 95 para 2026, em 95, um ovo de Páscoa custava R$ 3,89. R$ 3,89. Hoje, o mesmo ovo custa R$ 45. Em 95, o ovo ele tinha o tamanho, esse ovo, de 240 gramas. Hoje, esse mesmo ovo diminuiu de tamanho e agora ele tem 190 gramas. Então arrancaram 50 gramas do ovo aí. Em 95, esse mesmo ovo custava cerca de 1 centavo por grama. Hoje ele custa cerca de 22 centavos por cada grama de ovo de Páscoa. Então isso significa, meu irmão, minha irmã, um aumento de 1.313% nesses anos de 95 para cá. E aí eu me peguei pensando, graças a Deus, que já faz alguns anos, que a minha esposa, maravilhosa, se bem que eu reclamo muito porque ela se mata para fazer, ela prefere fazer os ovos de Páscoa em casa. Então ela faz os ovos de Páscoa para os nossos filhos. E aí eu economizo e ainda ela cria algumas boas memórias também com as crianças, que fazem sempre com ela. Porque daqui a pouco, meu irmão, você vai ter que escolher, ou compra um ovo de Páscoa ou um carro popular. Está quase assim. Eu falei desse aqui. Se for na Cacau Show, você vai subindo, né? Tá tudo muito caro. E todo ano é uma surpresa. Mas, meu irmão, sabe qual é o preço que nunca muda? O preço que Jesus pagou por mim e por você. Esse preço não muda de acordo com a inflação. Ele pagou de uma vez por todas. Amém? Quero falar com você essa noite sobre a verdadeira Páscoa. O tema de hoje é Páscoa, a pedagogia de Deus para a nossa libertação. Amém? Páscoa, a pedagogia de Deus para a nossa libertação. Abre comigo aí em Êxodo capítulo 12, verso 1. Vamos ler. Êxodo capítulo 12, verso 1. Vamos ler aqui a origem da Páscoa. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer.
o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e de todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Até aí. Antes de continuar aqui, queria só agradecer pela presença do meu cunhado, da minha irmã, da minha sobrinha que estão aqui hoje. Vieram de Jundiaí para cá para estar conosco na Páscoa. E a gente estava aqui adorando a Jesus, sabe? E nós dizemos aqui bem alto: o Cordeiro venceu. E eu olhei para o lado e eu vi meu cunhado aqui e eu falei: o Cordeiro venceu. Ele foi encontrado por Jesus, está apaixonado por Jesus, sabe? Tem sido muito especial ver essa mudança tão poderosa. O Cordeiro venceu, cunhadão, meu irmão, amém. Rapidamente um contexto para você aqui. Com a morte de José, o governador do Egito, a história conta que subiu ao trono um novo rei. E esse rei, temendo o crescimento contínuo do povo de Deus, ele decidiu escravizar o povo de Deus e submeter aquele povo a trabalhos forçados. Mas o que a Bíblia mostra para a gente é que quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais ele se multiplicava. Amém? E vendo isso acontecer, o faraó ele ordenou então que todos os bebês meninos fossem mortos. Essa é a história. E é nesse contexto que Moisés nasce. Moisés é poupado de maneira sobrenatural na sua vida. E mais, ele cresce na casa de Faraó. E algum tempo depois, o que a Bíblia nos mostra? Deus chama Moisés agora para ser o libertador do povo de Deus. Ali Deus então lança muitas pragas sobre o Egito para convencer o Faraó a libertar o seu povo. E o que nós lemos aqui é o anúncio então da 10ª e última praga, onde Deus declarou que todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Só que o que Deus também prometeu para o seu povo é que Ele livraria o seu povo, que nenhum dos primogênitos do povo de Deus perderia a sua vida. Mas para isso, eles precisavam obedecer a algumas instruções, para que fossem poupados daquele juízo de Deus que viria sobre o Egito. E meu irmão, ainda que a Páscoa seja uma celebração da libertação da escravidão do povo no Egito, com a Páscoa o Senhor também tinha uma intenção pedagógica muito clara com o seu povo. Deus queria ensinar lições importantes que fariam com que aquele povo, o seu povo, não apenas escapasse das mãos do faraó, mas vivesse em liberdade. É diferente, sabia disso? Você pode não estar nas mãos do diabo mais, mas ainda não está experimentando liberdade. E aqui eu quero compartilhar com você
4 lições que o Senhor quis ensinar para o seu povo com a Páscoa. Amém? Se você quiser anotar, são 4 pontos para você depois levar para casa. Primeiro ponto: eles precisavam de um cordeiro para cada casa. O texto que nós lemos diz assim: cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Meu irmão, a Páscoa, ela era uma festa centrada na família. E esse texto nos revela a importância da família para Deus. E é dentro desse contexto que havia então uma grande responsabilidade sobre o chefe da família em escolher, em guardar, em garantir um cordeiro sem defeito para a sua família, que depois também seria sacrificado. E aqui a Páscoa então, ela nos lembra de uma verdade importante. Guarda isso. Deus não disse para nós aqui um cordeiro para cada nação. Ele disse um cordeiro para cada casa. E para experimentar o livramento do Senhor, o chefe da família tinha que garantir um cordeiro para a sua casa. Meu irmão, a pergunta não é se a igreja tem o cordeiro. A pergunta é: o cordeiro está na sua casa? O cordeiro está na sua casa, meu irmão e minha irmã? Sabe? Eu sei que todos nós queremos fazer o melhor para a nossa família. Nós queremos garantir sustento para ela. Nós queremos dar a melhor escola, o melhor plano de saúde, a melhor casa que possamos morar. E tudo isso é muito importante. Você deve procurar por isso também. Mas a prioridade era clara: você precisa garantir que o cordeiro está na sua casa. Sabe, seu filho, ele sabe que você trabalha bastante. Sabia disso? O seu marido, a sua esposa, ele sabe que você se sacrifica bastante. Mas ele sabe que você ora por eles. Ele te vê orando por eles. Ele te vê buscando o Senhor. Ele te vê lendo a Bíblia e pedindo para Jesus por orientação, por direção. Ele te vê adorando a Jesus. Só uma vírgula rápida aqui. Os nossos filhos ficam nesse ambiente no louvor para que eles vejam você adorando a Jesus. Não é para deixar eles correrem sem parar aqui no ambiente para nada. É pedagógico, meu irmão. Sabe? Eu vi uma pesquisa que diz o seguinte: quando uma criança encontra Jesus, existe 15% para que toda a sua família também faça o mesmo. Quando uma mulher, uma esposa encontra Jesus, a chance da sua família encontrar também é de 60%. Quando o marido encontra Jesus, a chance aumenta para 90%. Quero falar com você, marido, ou futuro marido, amém? Você precisa garantir que o cordeiro está na sua casa, que o cordeiro está no quarto dos seus filhos, que cordeiro tem a sua esposa. Você se lembra disso? O chefe da família precisava garantir um cordeiro para a sua casa. Sabe, meu irmão, a nossa casa não precisa de mais disso ou mais daquilo. A nossa casa precisa de Cristo. A nossa casa precisa da presença de Deus. Esse mês de março, eu fiz 19 anos de casado. Amém? Aplauda Jesus aí. 19 anos que a Andy era a pessoa mais feliz da terra. Ela ganhou um maridão de presente. 21 ao lado dessa maravilhosa também. Sabe? Já fazem, a gente tem que ter
uma estima elevada, irmão. Eu sou top também, né? Assim também. Eu só se elogia ela, peraí. Mas, meu irmão, já fazem 19 anos. 19 anos, casados há 19 anos. E 19 anos que nós temos um grupo de discipulado em casa. Sabe por quê? Porque nós queríamos ver Jesus operando milagres. Ver Jesus curando corações. Ver Jesus restaurando famílias. Ver Jesus amando as pessoas. Nós decidimos, antes de casar ainda, que nós iríamos garantir que o Cordeiro estaria na nossa casa. E meu irmão, nem sempre é fácil. Alguém derruba aquele suco de uva no teu sofá. Você fala, amém, irmão, glória a Deus, fica tranquilo. Está tudo bem. Aquele pé na parede, aquela coxinha no tapete. Você sabe como é. Mas ainda assim é maravilhoso. É especial demais. Sabe, 2 Samuel conta a história de um homem muito especial. Fala de quando o rei Davi, ele teve medo da Arca da Aliança. A arca carregava a presença de Deus. E o que o rei Davi ele faz? Ele manda a arca para a casa de um sacerdote chamado Obed-Edom. E Obed-Edom, ele recebe aquela arca em casa. Só que diferente de Davi, Obed-Edom não teve medo de hospedar a arca do Senhor na sua casa. Pelo contrário, Obed-Edom se sentiu honrado. E a Bíblia conta que durante os 3 meses que a arca ficou ali, a sua família nunca foi tão abençoada. Porque a presença de Deus traz bênçãos para quem o recebe com honra e com reverência. Obed-Edom entendeu isso. E com a Páscoa, Deus queria ensinar o seu povo dessa verdade. Eu e você precisamos garantir que o Cordeiro está na nossa casa. Essa é a nossa prioridade. Quero te perguntar, meu irmão, o Cordeiro está na sua casa? Segunda lição que Deus queria ensinar com a Páscoa. Eles precisavam de um sinal que os identificasse. De um sinal que os identificasse. O texto diz: em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Sabe, um cordeiro sem defeito precisava ser sacrificado. E para participar da Páscoa do Senhor, era necessário ter um sinal visível da morte do cordeiro nos batentes da casa de cada família. Então, o sangue dos batentes de cada porta era um testemunho de que algo que estava vivo ali dentro morreu. E morreu no lugar de alguém. Sabe, o sangue dos batentes era o sinal da libertação daquele povo. Era um sinal que identificava o povo de Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? A fé daquele povo não era invisível. A fé daquele povo estava estampada na sua porta. Repete comigo: Cordeiro de Deus. Repete comigo: o sangue do Cordeiro. Amém? Aquele sangue, ele declarava algo para o mundo. Ele declarava: eu e a minha casa servimos o Senhor. Era isso. E essa ação de Deus, ela tipifica e aponta para o próprio sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso quer dizer que quando a ira de Deus caiu sobre o Egito, quando o próprio Deus via o sangue do Cordeiro nos batentes da porta, ele via um substituto. Ele apontava para Jesus. Ele via o seu filho, o Cordeiro de Deus. E a mesma coisa acontece com a gente quando o Senhor olha para as nossas vidas hoje, porque por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro também, quando o Senhor nos olha hoje, sabe o que Ele vê? Ele vê o Cordeiro. Você cheio de falhas, problemas, lutando contra o pecado e a sua carne, mas o sangue do Cordeiro. Então quando Ele olha para mim e para você,
ele vê Jesus. E sabe o que acontece? Eu e você somos poupados da ira de Deus. Amém? Já agradeceu hoje, meu irmão, por esse sangue? Sabe? Hoje é Páscoa. Já agradeceu pelo sangue do Cordeiro? Aquilo que o próprio Jesus chama de o sangue da nova e eterna aliança. Mateus 26, verso 28 diz assim, palavra de Jesus: porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Sabe, a Páscoa é um momento para celebrarmos e para agradecermos pelo sangue do Cordeiro. Para dizer, Deus, muito obrigado pelo sangue. Nós declaramos nessa noite, né? Agora mesmo, essa canção, o sangue que mexe tanto comigo. Esse sangue, meu irmão, que perdoa pecados. Esse sangue que nos ajuda a vencer a nossa natureza carnal. Esse sangue que nos livra das mãos do diabo. Esse sangue. E Deus queria ensinar aquele povo que não era pelo seu próprio esforço, era pelo sangue. Era pelo sangue. Era pelo sangue. Porque é o sangue que nos oferece um novo e um vivo caminho. Amém? É o sangue que nos dá a possibilidade de vivermos uma nova vida. Repete comigo assim, ó. Testemunho. Testemunho, meu irmão. Uma nova vida tem a ver com um bom testemunho, sabia disso? Essa é uma palavra que nós não falamos muito nas igrejas mais. Nós não ouvimos tanto assim. Talvez porque nos últimos anos, ao invés de lutarmos para sermos e continuarmos sendo diferentes, nós temos tentado nos parecer com esse mundo, nos adequar, nos adaptar. E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que anda o seu testemunho? Como anda o seu testemunho? Quando outras pessoas olham para você, olham para nós, elas conseguem perceber essa marca. Eles sabem que nós temos uma aliança com Deus. Quando as pessoas te encontram, elas veem você, ou elas veem o Jesus que morreu por você? Sabe? Isso fala, meu irmão, minha irmã, do jeito que você trata as pessoas. Sabia disso? Isso fala do jeito como você faz negócio. Isso fala do jeito e da pessoa que você escolhe casar, com quem você escolhe se relacionar. Isso fala de quem você é dentro de casa, de quem você é no trabalho, de quem você é na escola, na faculdade. Sabe o que isso quer dizer para nós? O modo como você vive importa. Amém? Um amém mais forte. Amém? O modo como você vive importa. Amém? Que como povo escolhido de Deus, a nossa liberdade precisa estar balizada, pautada pela palavra de Deus. Sabe, minha mãe dizia uma coisa para mim, talvez você já ouviu isso. Ela dizia assim: você não é todo mundo. Todas as vezes que eu tentava comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, era isso que eu ouvia. Eu e você não somos como o resto do mundo. Nós temos a marca do sangue. Nós somos o povo da aliança. Isso quer dizer que nós não vivemos de qualquer jeito. A gente vive para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Porque hoje o sangue, ele pode não estar na sua porta, mas ele precisa estar na sua vida. Ok? Terceira lição que Deus queria ensinar para aquele povo com a Páscoa. Eles precisavam comer completamente. Comer completamente. O texto diz assim para nós:
o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Sabe, a instrução de Deus era clara. Para participar da Páscoa do Senhor, o cordeiro deveria ser comido e assado completamente. E se houvessem sobras, então devia queimar tudo isso antes do amanhecer. Meu irmão, será que na nossa vida cristã nós não temos escolhido apenas as partes que mais me agradam do cordeiro? Você entendeu isso? Porque talvez tem gente que quer o Salvador. Eu quero Jesus Salvador, mas não quero Jesus Senhor. Tem gente que quer o perdão de Deus, mas não quer transformação. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer obediência. O problema, sabe qual que é? Quando isso acontece, nós fazemos um bezerro de ouro. Êxodo 32, verso 1 diz assim: ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Meu irmão, Moisés subiu o monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, e a Bíblia conta que ao ver que Moisés demorava, eles tomaram a decisão de fazer um bezerro de ouro que pudesse conduzir aquele povo. Sabe, quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa vida, porque nós não sabemos esperar. Em quantos problemas a gente já se enfiou por causa da nossa falta de paciência? Quantas pessoas eu e você já ferimos? Quantas vezes nós já desobedecemos a Deus por causa da nossa falta de paciência? Sabe qual que é o resultado disso? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele aparece todas as vezes que nós queremos fazer com as nossas mãos. Ele aparece todas as vezes que decidimos fazer sem a direção do Senhor. Ele aparece todas as vezes que nós queremos controlar todos os resultados da nossa vida. Só que sabe como é que isso sobe para Deus? Idolatria. Isso sobe para Deus como idolatria. Somos nós, eu e você, idolatrando o tipo de vida que nós queremos ter. O nosso problema é que a gente quer comer a sobremesa antes da janta, sabe? A gente quer o resultado antes do processo. A gente quer ser bem sucedido antes da renúncia. Só que a instrução de Deus era clara: você precisa comer o cordeiro todo, o animal todo. Você não pega só o que você quer, porque ou a sua vida é de Deus ou não é. Amém? Ou a sua vida é de Deus ou não é. Deus não aceita ser parte da sua vida, sabia disso? Não, Deus faz parte da minha vida. Você não entendeu nada ainda. Deus não aceita fazer parte da sua vida. Ele exige ser o centro dela. Então, ou a sua vida é de Deus ou não é. Tem uma frase do pastor Carlito que eu gosto muito. Ele diz assim, pastor Carlito Paz: quem é satisfeito em Deus sempre será seletivo. E esse é o nosso problema. Nós não vivemos como pessoas satisfeitas. E por causa disso, nós estamos sempre atrás
demais. Mas se Deus não é capaz de satisfazer você, a notícia para você é: mais nada vai fazer isso. Amém? Então, com a Páscoa, Deus estava ensinando o seu povo que na viagem que eles estavam prestes a realizar, eles precisavam estar cheios e satisfeitos do Cordeiro. Você está cheio do Cordeiro, meu irmão? Você é satisfeito nele? Ou a sua vida está sempre atrás de mais? Sempre procurando o próximo bezerro de ouro, algo que define a sua vida, mas o Cordeiro não está lá. Nós precisamos comer completamente. Nós não podemos escolher apenas uma parte do Evangelho, uma parte daquilo que eu gosto da igreja, e o resto descartar como se não fosse suficiente. Amém? E quarta e última lição para aquele povo com a Páscoa: eles precisavam estar vestidos para a viagem. Estar vestidos para a viagem. O texto diz: estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Sabe, isso fala da urgência de Deus em nos ver livres do Egito. Eles comeram como quem estava saindo, comer apressadamente, como quem estava saindo, não como quem estava se estabelecendo, não como quem estava morando. E o problema é que tem gente vivendo como se o Egito fosse o seu destino final. Sabe? Você se acostumou com uma vida ansiosa, então você não consegue confiar que Deus tem a sua vida, os seus filhos, o seu futuro nas mãos dele. Está sempre ansioso. Você se acostumou com isso. Você se acostumou com uma vida religiosa. Então você vem na igreja, você participa de um grupo de discipulado, você até serve num ministério, você tem a religião, mas não tem Deus não. Não tem relacionamento com Ele. Você se acostumou com uma vida religiosa, só com a religião. Você se acostumou com o pecado na sua vida. Sabe? Aquilo que te incomodava antes, você sabe disso, não incomoda mais. Não incomoda mais. Sabe por quê? Porque seu coração se esfriou. E você está longe de Deus. Só que, meu irmão, minha irmã, entende uma coisa agora: isso aí não é vida, isso aí é o Egito. Isso não é vida, isso é o Egito. Isso é o Egito. E a pergunta é: até quando você vai continuar vivendo assim? Sabe, Deus quer restaurar você. Amém? Existe uma urgência de Deus em nos retirar do Egito. Deus falou para eles comerem com sandálias nos pés e cajado na mão. Sabe por quê? Porque sandália fala de caminho, sandália fala de destino, e cajado fala de chamado. Cajado fala de dons que Deus te deu. Cajado fala de propósito para a sua vida. Então guarda uma coisa nessa noite: você só sai do Egito quando você decide entregar o seu caminho para Deus. Você só sai do Egito quando escolhe viver os propósitos de Deus. E quando nós pensamos nessas coisas aqui, o apóstolo Paulo, eu queria ler com você um texto muito especial. Ele disse o seguinte, Filipenses capítulo 3,
verso 9 em diante, na versão da Bíblia a Mensagem, ele diz assim, acerca do que esse mundo pode oferecer, Paulo disse, joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com Ele até a morte. Não estou dizendo que tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Você pode dizer isso comigo? Estou correndo e não vou voltar atrás. Amém? A Páscoa nos lembra que nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos correndo e não vamos voltar atrás, porque a nossa pátria está no céu, meu irmão. E a Páscoa nos lembra também que eu e você não fomos libertos para nos acomodarmos aqui. Fomos libertos por Deus para caminharmos. Então quero terminar dizendo para você, o que é a Páscoa? Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, meu irmão e minha irmã, é um memorial de que Deus agiu nas nossas vidas. A Páscoa é um memorial de que Deus é bom e Ele está do nosso lado. Amém? A Páscoa é uma lembrança de que Deus ouve o nosso clamor, como ouviu o seu povo chorando no Egito. A Páscoa é um memorial que nos lembra que Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. A Páscoa é uma lembrança de que Ele tem poder para nos restaurar. A Páscoa não é só sobre libertação. A Páscoa é sobre uma nova vida. É sobre uma nova história. Sabe por quê? Porque, meu irmão, um cordeiro morreu no Egito, mas o nosso cordeiro pascal ressuscitou. Amém? Feche seus olhos. O nosso cordeiro pascal, ele ressuscitou. Quero te dar um minuto.